E nesse bloco, minha gente, se você imagina que aqui é só programa de cacete, você está enganado. Aqui também a gente educa para melhor, Jorginho. A gente educa sim. Então é o seguinte, essa semana passada fui levar meu garoto de 8 anos, não é meu neto não, safado, neto cacete, fala cara, é 8 anos, te dou no céu aporretada, rapaz. Depois eu tô querendo dar cacete na matéria, não, meu neto é o cacete, é meu filho. Apesar de que eu tenho 5 netinhos também, gente, muito lindo, maravilhoso. Mas aí é o seguinte, eu fui levar o Caduzinho ali na escola, e veio um pai e falou, olha que caralho, que absurdo. Olha o tamanho das mochilas que a criançada está carregando nas costas. Eu cheguei aqui e pedi ao meu pessoal para fazer uma matéria. Eu achei que ia sair uma matéria legalzinha, mais ou menos, porque, né? Mas fizeram uma matéria de primeiro. Fizeram uma matéria de concorrente lá de cima. Matéria de ponta. Então é o seguinte, põe na tela para o povo ver, e você que é pai, que é mãe, que tem filho estudando nas escolas de Caratinga, preste atenção nessa matéria, daqui a pouco eu volto comentando. É comum ver nas portas das escolas crianças chegando com um verdadeiro peso nas costas. Algumas chegam a ficar literalmente tortas por causa do peso da mochila. E a situação ainda se agrava pela forma incorreta em que ela é carregada, na maioria das vezes. De acordo com um trabalho realizado pela SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia, em estudantes entre 9 e 12 anos, 77,5% já apresentaram dor nas costas e 30% desenvolve alteração postural, sendo que 70% desses jovens usam mochilas acima do peso recomendado. Os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, indicam que cerca de 85% da população tem ou já teve dores nas costas e que na Europa 3 em cada 4 crianças em idade escolar sofrem de problemas de coluna. O fisioterapeuta e anatomista Luiz Gustavo Machado explica que a consequência de carregar livros, cadernos, agenda, estojo e outros materiais é que vários estudantes já sentem dor nas costas. Um dos principais motivos seria as alterações posturais da coluna vertebral. Tá? Uma mochila que ela excede o peso, né, de 10% do peso corpóreo de uma criança, ela estará comprometendo o esqueleto, né, axial do corpo humano, entendeu? E nas seguintes alterações, nós temos a cifose, que são movimentos, que são curvaturas fisiológicas, cifose e lordose. Entendeu? E essa cifose, essa lordose, poderá aumentar, se tornar uma hiperlordose e uma hipercifose. Entendeu? No caso, a hiperlordose seria na parte da lombar, aumenta a curva da lombar. E a hipercifose aumenta a curva das costas. Entendeu? Os especialistas recomendam que a carga da mochila não passe de 10% do peso do aluno e, para isso, as escolhas dos materiais também podem ser decisivas. É muito comum as crianças querer comprar o caderno mais bonito, com a capa mais dura, e os pais também apoiam isso porque às vezes vai durar mais, né? Mas aí tem que ver o somatório desses objetos, nesse material escolar. Quanto que esse material escolar vai pesar no final, porque não tem só caderno, tem apostila, tem caneta, tem borracha, tem tesoura, tem todo um material, às vezes leva até lanche dentro dessa mochila, blusa de frio, entendeu? Então tem que estar medindo isso e estar atento a esse excesso de peso, né, que essa criança estará carregando. Pedimos ao fisioterapeuta que analisasse o peso da mochila de uma criança de 8 anos de idade e com apenas 32 quilos. Ela frequenta o 3º ano do ensino fundamental. Com certeza, né? O cálculo que é feito, né? Tem que ser apenas 10% do peso corpóreo. Se essa criança tem 32 quilos, essa mochila teria que pesar 3,2 kg e ela está pesando 5,600. Então ela está 2 quilos, né, e 400 gramas acima.
Mas o peso não é o único problema. Segundo o fisioterapeuta, a forma de carregar os objetos também faz toda a diferença e pode ser um agravante. A primeira aluna, ela está carregando uma mochila unilateral, com apenas uma alça. Isso não é bom porque é um comprometimento dos seguintes pontos do corpo humano. Primeiramente no ombro. O peso dessa mochila estará deprimindo o ombro dela. Automaticamente, por alavanca, essa sobrecarga no ombro vai dar uma sobrecarga no pescoço. Automaticamente, depois do pescoço, vai dar uma sobrecarga nas costas. No futuro, uma sobrecarga na coluna lombar e até mesmo chegando no quadril dessa criança. Primeiramente, ela teria que estar usando as duas alças, tá? E essas alças, elas deveriam estar ajustadas em que a mochila, entendeu, ficasse ocupando a coluna dela, as costas dela, e não sim pegando a região da lombar dela. Então, o certo, a mochila teria que estar nessa posição. Que a mochila muito pesada vai puxar ela para trás. Automaticamente, ela vai fazer a força para frente para poder compensar o peso da mochila. E isso vai ter uma sobrecarga em toda a coluna vertebral dela. Desenvolvendo, a gente chama dentro da fisioterapia, dentro da medicina, desarranjo articular. Que são as vértebras saindo dos lugares milimetricamente e causando dores, né, nessas crianças, que aí é uma sobrecarga muscular, sobrecarga ligamentar, entendeu? Tendinosa, e essa sobrecarga nessas estruturas anatômicas vão gerar uma dor. Às vezes essas crianças, as dores passam com um analgésico, mas vai causando o quê? Danos articulares. No caso dela, não é aconselhável usar essa bolsa de lado, lateralmente, porque vai acontecer a mesma compensação. O peso da mochila vai puxar ela lateralmente, então vai ter uma depressão de um ombro, uma elevação do outro, e automaticamente uma compressão em toda a coluna vertebral dela para tentar compensar o peso dessa bolsa. E também aquela mochila que eles usam em diagonal, porque se você usa diagonal, a tendência é puxar o peso, aí a criança compensa porque a mochila está puxando para um lado. Ela compensa para o outro para tentar fazer um equilíbrio. Está usando a mochila certa, né, de duas alças, mas o posicionamento da mochila nele está errado. Por quê? A mochila está pegando, o peso da mochila está totalmente pegando a coluna lombar dele. Então precisaria suspender essa mochila para que não haja uma pressão no ombro dele. Porque a mochila pesada, olha o que ela faz com ele. Ela puxa ele para trás. A tendência dele é fazer o quê? Dobrar o corpo para frente para ele sustentar a mochila. Aí imagina ele andando. Às vezes ele anda 2, 3 quilômetros para ir para casa. Todo dia. Todo mês. Todo ano. Entendeu? Aí é uma sobrecarga. A alça da mochila seria o ideal que seja acolchoada. A distribuição dos objetos seria como? O maior no fundo e os menores gradativamente distribuídos dentro da mochila. Observe que até mesmo o fisioterapeuta se esforça para pegar a mochila de Gabriel. No caso dele, a bolsa de materiais também está com excesso de peso, somando 3,9 kg para um garoto que pesa apenas 34 quilos e tem 10 anos de idade. Ou seja, ele está carregando meio quilo a mais. A disposição dos materiais na mochila também deve ser observada, sendo os materiais maiores e mais rígidos colocados ao fundo da mochila, na parte que ficará encostada nas costas. Os menores vão sendo gradativamente empilhados na frente. É preciso que os pais e escola fiquem atentos a essa questão. Uma outra coisa que às vezes requer um estudo mais na frente, uma atenção mais das escolas, né, das pessoas competentes, diretora, supervisora e orientadora, saber sobre esse conhecimento, dessa importância de uma mochila não estar tão pesada. Né? Então, às vezes acontece assim, aí exige lá, são 12 matérias, são 12 cadernos, são 12 apostilas. Aí essa criança às vezes tem 6 aulas no dia. Então ela carrega 6 apostilas e 6 cadernos. Então dão 12 volumes.
né? Com certeza, esse volume, o peso desse volume vai ser mais que 10% do peso dessa criança. Primeiro, se informar sobre, né, os cuidados de uma mochila pesada. Procurar saber, se informar na internet, o que é o certo, o que é o errado, né, como deve carregar a mochila, qual o peso ideal, e de repente haver um estudo, até mesmo uma discussão para saber o que pode ser feito para que esses danos não aconteçam nessas crianças da idade escolar, né? E as crianças relatam o que sentem. Porque a mochila fica muito pesada. Aí minhas costas doem muito. Aí eu tenho que ficar... Aí pra aliviar um pouco a dor de ombro, aí eu fico trocando a mochila assim de lado. Sim, eu acho muito pesada. Eu sinto dores na coluna. E às vezes tem dia que eu prefiro nem voltar para casa. Eu prefiro ir para minha avó, que é mais perto, de tanto peso. E depois que o doutor te deu a explicação, né, da maneira correta de carregar a mochila, você sentiu mais confortável? Sim. Pretende agora, a partir de hoje, carregar a mochila da forma correta? Sim. Ela é pesada, mas dores não me afetam, não. Nunca senti dores na coluna, nos ombros. Você sente confortável com a mochila sendo carregada desse jeito, mesmo o doutor falando que está errado? Não, confortável não me sinto, não. O especialista explica quando é preciso se preocupar e procurar ajuda. Se esse filho ficar repetindo dores sucessivamente num período de 15, 20 dias, 30 dias, seria ideal que o pai tenha mais atenção sobre essa dor que esse filho vem reclamando. Porque a maioria das vezes fala assim, não, isso é porque você pulou muito, você correu muito, você brincou lá no recreio demais. E às vezes não acontece isso porque a atividade física numa criança dificilmente vai causar uma dor nessa criança. Se identificado precocemente, a maioria dos problemas tem tratamento, segundo Luiz Gustavo. Sim, porque essas crianças elas estão em fase de crescimento. Então, se for identificada essas alterações posturais, tipo a hipercifose, que é aumento da curvatura, no caso dele aqui, olha só para você ver, olha como é que atende, olha os ombros dele como é que estão para frente. Isso no futuro vai causar uma hipercifose, que é uma flexão do tronco para frente. E na fase da idade deles, tem como você corrigir, porque vai ser uma alteração não estrutural. Porque se virar uma alteração estrutural, aí o osso você não volta para o lugar, você faz equilíbrio muscular, ligamentar, mas o osso, desde o momento que ele desviou e a criança já passou da sua fase de crescimento, entendeu? 17, 18 anos, aquele desvio ele vai ficar permanente. Primeiramente, existe hoje dentro da fisioterapia vários recursos. Tem o RPG, tem pilates, tem exercício terapêutico, tem musculação terapêutica e tirando a dor, fazendo esse tratamento, ele pode ser direcionado a um educador físico, em que vai trabalhar a resistência muscular, a flexibilidade dessa criança e assim dando um suporte de maior resistência e equilíbrio articular e muscular para essa criança. Viram a matéria? Com profissionais falando para vocês, seus pais. Para vocês, diretores de escola, prestarem atenção nessa matéria. Do jeito que a coisa anda, daqui a 10, 15 anos, essa criançada vai ficar andando assim, ó, todo empenado. Igual o vezinho do Jorginho Mexidinho. Vai todo empenado. Gente, não custa nada. Olha, mas tem 5 aulas, tem que levar 5 cadernos, 5 apostilhas. Aí teve um pai que falou assim, podia ter lá uns armários em todas as salas de aula, mas só que tem aula de manhã, tem aula de tarde, às vezes tem aula à noite. Né? Não para as crianças, mas para os mais adultos. E aí, como é que vai guardar esse monte de trem nos armários? Não tem jeito. Então, tem que fazer uma reunião dos pais. Pega os profissionais, pode pegar o Dr. Guto aí, ó, que deu essa aula para vocês. Pode pegar o Dr. Guto e outros profissionais da área de ortopedia, da área de fisioterapia e fazer um simpósio para que os pais saibam o que fazer com os seus alunos. As poucas dicas que ele já deu aí já dá para ajudar muitas crianças a saber que tem que colocar o mais pesado no fundo. Tudo isso ajuda. Mas o que ajuda mesmo, senhores diretores e senhores pais,
é vocês se reunirem para achar uma solução para o problema. Porque a criança, ela quer aquilo que está na moda, que é a mochila de carregar nas costas aqui, ó. Mas só que é igual o nosso profissional mostrou na imagem. Com o andar, ele começa a fazer isso. O peso vai caindo. Então, prestem atenção. Senhores diretores de escola, senhores pais, está na hora de reunir, porque amanhã ou depois seu filho não tem um problema de coluna, que vai dar... Agora dá tudo bem. Quando é novo, né, Jorginho? A gente sabe disso. Quando é novo, tudo é bom. Mas quando a idade vai chegando, a gente fica pagando pelos excessos que a gente cometeu na juventude e quando a gente era criança. Os excessos é cobrado mais à frente. Então, vocês são pais, vocês são diretores de escola, tá aí a nossa contribuição para vocês. Tá na hora de vocês se reunirem, os pais, os alunos, tá? Para mostrarem para os alunos que não adianta ter uma mochila bonita que vai trazer problema pelo dia da manhã. Dá para trazer aquela de rodinha? Né? Tem muita coisa que vocês podem fazer. Então tá aí a contribuição do programa do Carrado para vocês, senhores diretores, para vocês, senhores pais, e para mim também, que eu já falei com a minha mulher, nós temos que dar um jeito, porque o Cadu quer ir com a mochila que os amigos dele levam. Agora, se todo mundo for com aquela de rodinha, talvez ele queira ficar com a de rodinha também. Agora, cabe a nós educarmos os nossos filhos. E cabe a vocês, diretores de escola, professores, achar a solução para que os seus alunos possam continuar aprendendo sem que tenha amanhã ter um desgaste de coluna no dia da manhã, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com um assunto, esse sim, o pau vai comer!